Opa, graça e paz em Jesus a todos. Voltamos. Estamos aqui em nossa segunda parte de nossa aula, segunda aula de homilética e introdução à hermenêutica. Ok? Na primeira parte nós falamos sobre a comunicação e agora nós temos aqui a estrutura do sermão. Ok? A primeira parte da estrutura, eu botei aqui o ponto 1, alvo ou objetivo. E eu escrevi o seguinte, em verdinho aqui, bem leve, inspiração divina, alvo ou objetivo. Se você vai ministrar, vai pregar, tem que ter um alvo, tem que ter um objetivo. Ok? Aí, eu escrevi o seguinte, nesta etapa do sermão, o objetivo ou assunto, o pregador deverá estar inspirado por Deus. O pregador deverá estar inspirado por Deus. É exatamente aqui, no objetivo, alvo, objetivo, que ele, o pregador, recebe a mensagem que tem a pregar. E a partir deste ponto, estruturar a mensagem para levar à igreja. Para levar a mensagem à igreja, aos ouvintes. Vamos lá. Se você não tem nada para falar, não fale nada. Se o Espírito Santo lhe der algo a falar, fale, mas fale direito. Se o Espírito Santo lhe der algo para falar, fale, mas fale direito. Convença. Tenha firmeza, tranquilidade, tenha equilíbrio na sua mensagem. Ok? A mensagem, irmãos, ela lida, cuida, sabe? Parece aqueles cantores de cordel que nós temos no Nordeste brasileiro, sertão, né? Aonde eles não tem nada na mão, nada gravado para ler, uma música. Eles vêm tirando tudo aqui, ó, da cabeça. Então, a mensagem, por mais que você faça o esboço... O que é o esboço? Esboço é como se fosse o esqueleto. Não é para você ficar lendo o esboço da mensagem. Porém, o esboço da pregação, ele te dá ali pontos, te dá ali os assuntos a serem abordados. E o conteúdo tem que ser dominado por você aqui, ó. E o alvo, o objetivo, é nessa etapa que a pessoa é inspirada por Deus para estar tendo o alvo e o objetivo. Ok? Texto bíblico. Eu botei aqui no quadro o seguinte. O assunto do sermão. Irmão, não existe sermão sem texto bíblico. Não existe sermão sem texto bíblico. Ok? O assunto do sermão deverá ser baseado em um texto bíblico. Se não tem texto bíblico, então não é pregação. Só pode ser pregação se tiver texto bíblico.
Estamos conversando. Se não tem texto bíblico, não é pregação. Vamos lá. Tema! O tema. Eu botei aqui no quadro seguinte: para adentrar o ouvinte no sermão. Você vai pegar o ouvinte, quem está ouvindo, vai ouvir você pregar, você vai entrar com ele no sermão. Então, esse é o tema. Entendeu? Para que o ouvinte possa ter uma ideia do que você tem a falar, é imprescindível o emprego de um tema. É imprescindível o emprego, o uso de um tema. O ouvinte realmente estará adentrando no seu sermão. Estará adentrando no seu sermão. Imagina, você vai pregar um tema, você vai pregar o sermão, né? Não quer dizer que sempre você tem que anunciar o tema. Nós temos muita informalidade no nosso ambiente eclesiástico, né? Mas imagina que alguém chegasse e falasse assim: irmãos, o tema de hoje é a caixa d'água de Jesus. Pelo amor de Deus. Né? É interessante questão de tema também, que os temas eles têm de ser atualizados, atuais. Imagina, você põe um tema assim: o cordel de medir de Ezequiel. E aí? Outro tema: a Arca da Aliança e seus querubins. Outro tema: a visão dos querubins de Ezequiel. Esses temas, esses nomes não estão atualizados. Não são atuais. Nem todo mundo sabe do que você está falando. Para com essa ideia, nem crente, nem o pessoal que está na igreja, nem todo mundo sabe o que você está falando. Você tem que atualizar o tema. Por exemplo, ao invés de botar a visão dos querubins de Ezequiel, poderia pôr um tema mais tranquilo, tipo assim: a presença de Deus na sua vida faz toda a diferença. Porque a visão dos querubins ali vem mostrando a glória ou a presença do Senhor no ambiente. Entenderam bem? Então você tem que ter um tema atual, um tema atualizado. Certo? Vamos lá. Sim, tem algumas pessoas que perguntam para mim: pastor, qual é a diferença entre tema e título? Tema e título. Tema e título. Qual é a diferença? Eu escrevi aqui: o tema é o assunto do sermão. Fechado. O tema é o assunto do sermão.
O título é a palavra ou expressão que identifica o tema. O título embeleza o assunto. Então, essa é a diferença de tema e título. Nós trabalhamos mais aqui falando sobre o tema. Maior paz de Jesus no coração. Vamos lá. Introdução. Começar bem é provocar interesse. Eu botei aqui no quadro aqui, começar bem. Ok? Começar bem é provocar interesse e despertar atenção. Introdução, você está começando. Aproximar o ouvinte do sermão e dar a ele uma noção ou explicação do que vai ser falado. E dar a ele uma noção ou explicação do que vai ser falado. A introdução, irmãos. Você abre uma porta para o ouvinte e fala o seguinte: entre por aí, vai nessa direção. Essa é a introdução. Você vai mostrar a pessoa, entre porque vou mostrar isso, isso e isso. Mas você não explica minuciosamente o que é cada item, cada questão do sermão. É a introdução. Ok? Um outro ponto que nós temos aqui, importantíssimo, o corpo do sermão. Nós chamamos também de desenvolvimento. É o corpo. Eu botei aqui no quadro o seguinte: o conteúdo de toda mensagem. O corpo do sermão é o conteúdo de toda a mensagem. Essa é a principal parte da pregação. Onde deverá estar o conteúdo de toda a mensagem. Ordenado de forma lógica e precisa. Ordenado, organizado de forma lógica e precisa. Neste ponto, também deverão ser abordadas algumas aplicações utilizadas durante o sermão, como ilustrações, figuras de linguagem, material de preparação. Material de preparação. Então, no corpo do sermão serão utilizados ilustrações, figuras de linguagem, material de preparação e assim vai. Nós vamos aprender ainda quais são os 3 tipos de sermões. Ok? Então, só conversando. Vamos lá. Um outro item que eu botei aqui é a conclusão. Conclusão. Eu escrevi o seguinte: aplicação final à vida do ouvinte. E a nossa leitura fala o seguinte: uma conclusão desanimada deixará os ouvintes desanimados. Baseados no objetivo específico do sermão, a conclusão é uma síntese do mesmo e deve ser
uma aplicação final à vida do ouvinte. Você pode pregar texto cheio de figura de linguagem, visões, revelações dentro da Bíblia, né? O texto traz esses conteúdos. Entendeu? Só que, no final, tem de ter uma aplicação. Você já pode estar fazendo aplicações durante a caminhada do sermão. Só que, na conclusão, tem de haver aplicação à vida do ouvinte. Não, o pessoal vai e termina o sermão. E Ezequiel viu a Jerusalém restaurada, com a santidade ao Senhor, com a presença de Deus. Amém. Mas você termina uma pregação assim, coisa louca. Não pode. Tem que ter aplicação. Um exemplo. Assim como Ezequiel, ele viu a Jerusalém restaurada, com a presença de Deus no ambiente, assim Deus, neste dia, Ele quer restaurar a sua vida, consertar a sua vida e pôr a presença dEle na sua vida. Presença que te dará paz, tranquilidade, luz. E acima de tudo, em primeiro lugar, salvação em Cristo Jesus. Tá vendo a diferença? Estamos só conversando. O último item que nós botamos aqui é apelo. Apelo. Alcançar a consciência. A respeito do apelo, eu escrevi o seguinte: apelo. Um esforço feito para alcançar a consciência, o coração e a vontade do ouvinte são os frutos do sermão. O apelo, irmãos, ele tem que ter lógica, razão. Nunca apele à emoção da pessoa. Emocionalismo, não apele. Apele à consciência, à razão, à lógica. A pessoa pode até se emocionar, mas apele à lógica, à razão, à consciência. Você entendeu a palavra de Deus? Você entendeu a mensagem do Evangelho, das Escrituras nesse dia? Então, se você entendeu, você pode até pedir para o senhor fazer o sinal com a mão. Quem entendeu? Quem aqui entendeu, tem sentido Deus na sua vida hoje, sabe que Deus está falando contigo e quer, neste dia, entregar a sua vida a Cristo Jesus e ter a salvação em Cristo Jesus. Deixar Jesus cuidar da sua vida. Amém? É isso. Um apelo da maior tranquilidade, com lógica, com razão. Amém? Também não vai fazer medo na turma.
Se você não entregar a vida a Jesus, você vai cair dentro do inferno. Pastor, não devemos pregar sobre o inferno hoje? Devemos, biblicamente. Sem fazer teatro. Entendeu? Mas apresenta a paz, apresenta um copo de água para livrar esse tormento do inferno. Apresenta a água da vida, que é Jesus, a salvação em Cristo Jesus, para a pessoa viver uma vida com Cristo hoje. Amém? Então, vamos dar uma paradinha por aqui, nesse momento. Que o Senhor continue nos abençoando. Amém.